Olá, Itapetininga! Olá, região Itapetininga! Tudo bem? Hoje eu vou entrevistar um dos grandes historiadores, pesquisadores e genealógicos, como é que fala? Genealogista. Genealogista de Itapetininga, José Luiz Nogueira. Muito prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu. Muito Tudo obrigado bem? pela oportunidade e o convite para nós estarmos aqui falando um pouco sobre a nossa experiência. Vocês sabem que este canal ele existe para trazer cidadãos que tenham e que queiram falar, né? Trazer cultura, conhecimento, informação, cidadania. E o José Luiz traz isso de uma forma bastante longa já, né? Então, mas antes, Luiz, vamos falar um pouco de você. Eu queria que você falasse, você é Itapetininga, fale um pouco de você. Vamos começar pelo começo. Eu nasci aqui. Nasceu E faz tempo. E faz tempo. Faz tempo, mas ele me falou a idade, eu não sei se ele vai falar. Mas não parece a idade que tem, não. Eu nasci aqui, eu estudei aqui, estudei na Escola Major Fonseca. E depois eu Deixa eu fiz só fazer um parênteses. Eu não conhecia o Major Fonseca, mas que escola espetacular, hein? Eu fiz no tempo que era grupo escolar. Agora é outro nome. Hoje é escola estadual. Acho que até PEI. PEI, exatamente, exatamente. PEI porque é período integral hoje. O estado de São Paulo está assim. Vamos ver até quando. Eu estudei lá, depois eu fiz o Peixoto Gomide, curso ginasial. E o colegial também? Não, eu fiz no Paraná. Daí eu fiz o curso de Física na Universidade Federal do Paraná. Formação superior em Física. E nada a ver com história, né? É diferente do que... Às vezes a pessoa pensa que a gente tem formação em história. A história aconteceu depois. Eu fui para São Paulo, trabalhar em São Paulo muito tempo. Depois fui trabalhar em Curitiba. Você fazia o quê? Eu trabalhava numa companhia de seguros, uma das maiores companhias da América do Sul. Posso perguntar qual? Sul América Seguros. Eu trabalhei na Itaú Seguros por 10 anos. Atualmente é Agora, forte, hoje a Itaú está muito grande. Mas a Itaú Seguros, ela deu uma sumida, né? Ficou mais um departamento dentro da magnitude do Itaú. Sumiu. Tinha 4.000 funcionários naquele período que eu trabalhei e hoje ela virou um departamento. Eu fui trabalhar, eu fui gerenciar o departamento de sinistro da seguradora em Curitiba. Eu trabalhava aqui na capital, em São Paulo, e houve uma necessidade, eu acabei indo para lá. Então, lá família, filho, eu tive um filho que nasceu em Curitiba, tenho um filho que nasceu em São Paulo, então tenho 2 filhos. Um filho mora em Curitiba, esse é especialista em impressora. Ele tem até um canal, o cara da impressora. Quem tem problema de impressora, vai no canal, ele ensina como resolver os problemas. E eu tenho outro filho que mora em Maringá, no norte do Paraná. Ele tem uma orquestra e uma escola de música. Que legal! A família lá, todo mundo envolvido só com música, né? Então ele faz eventos, tal, uma orquestra grande e tal, que se movimenta toda semana. Então é isso que eles fazem. E depois que eu me aposentei, daí eu vim para cá. Daí estou aqui em Itapetininga. Daí acabei... o que aconteceu? Eu vinha para cá porque meu pai, falecido, ele é sepultado no cemitério de Itapetininga. Então, todo mês, como é que chama? Finados, a gente costuma vir ao cemitério e fazer uma visita e tal. O que aconteceu? Numa dessas minhas vindas de Curitiba para cá, eu fui ao cemitério e não encontrei o túmulo do meu pai. Comecei a procurar o túmulo e falei, cadê o túmulo? O que aconteceu com o túmulo? Mudou de cor, mudou coisa, mudaram. Olha, gente, eu fiquei
Sabe o que é você ficar rolando para cá, para lá? Eu estou no lugar certo, estou na rua certa, as pessoas certas, mas eu não achei o túmulo. Que coisa impressionante. Tudo bem. Passou, voltei para Curitiba depois de terminar toda a minha rotina, porque eu fazia sempre um período de férias, essas coisas, né? Tirava uma semana, passeava e voltava. Eu tinha uma prima que morava em Piracicaba, infelizmente já faleceu também. Eu escrevi para ela, olha que coisa, fiz uma carta. Naquele tempo nós não tínhamos essa facilidade que temos hoje, pegar e rapidinho, né? Fiz uma carta e mandei uma carta para ela. Contei, eu fui lá visitar o túmulo do meu pai e não achei. Eu quero agora localizar, quero fazer uma placa com o nome de todo mundo que foi sepultado lá, com nome, com data, com E tudo. o pessoal não achou? E o pessoal do cemitério também? Não, mas eu não fui perguntar para eles. Tá. Eu sabia, eu falei, eu estou no lugar certo, o túmulo é aqui. Daí, tudo bem, mandei a carta para minha prima. Passou um mês, recebi uma carta dela. Da carta dela, oi querido, primo, tal. É o seguinte, a mamãe mandou reformar o túmulo. Começa por aí. Então, nós trocamos os cacos, tá? Agora tem uns caquinhos assim, não sei o que lá. Eu estava acostumado com ver um tipo de coisa, então eu olhava e não via. Eu estava ali no túmulo e não reconhecia. E não tinha identificação. Por falta de identificação, ele falou, então eu quero que você faça uma placa. Me dá vê os nomes, vê se você sabe, pergunta para tua mãe onde que está os nomes dessa gente que está lá. Data de nascimento, falecimento, para que a gente possa fazer uma placa e colocar lá. Eu escrevi essa carta para ela. Um mês depois, daí eu recebi uma outra carta dela. E assim nós estamos trocando correspondência. E assim surgiu o amor. Aí começou o interesse pela genealogia. Então, primeiro, eu coloquei na arte, todo mundo fala que você é historiador. Então, primeiro veio a genealogia, o interesse pela genealogia, e aí a história veio... Não, mas fazer genealogia é contar histórias da família. Claro. O que é genealogia? É história de família. Sim. Então, mas a gente... daí você começa então a fazer histórias de cada um. Não? Aí que vai desenvolvendo. Aí que começou o meu interesse pela história. E nós começamos a ir atrás. Fui atrás de tio, tal, daí comecei a esticar essa história. E aí que começou também esse amor primeiro pela genealogia, depois pela história de Itapetininga mesmo. A história de Itapetininga veio depois. Sim, mas veio no encalço da genealogia, né? Começou tudo com a genealogia. E eu achando que era a primeira história, depois eu comecei a fazer a árvore genealógica. A minha árvore genealógica. E quando eu comecei a fazer a árvore genealógica, porque daí você começa com você. Né? Começa com a gente. Olha, outra coisa que eu achava que já tinha que começar com o avô, bisavô. Não. É o contrário, começa com você. Olha que uma coisa. Então eu coloquei lá, José Luiz Nogueira. Então, como é o nome do pai? João Emílio Nogueira. Nome da mãe? Brígida Aparecida Nogueira. Muito bem. Depois, como é o nome do pai? Brasílio, tal. Vai fazendo aquele organograma. Daí você vai fazendo um heredograma. Heredograma que fala? Mais ou menos. Ou cronograma, aí você faz mas eu falo como heredograma porque o pessoal que faz um curso sobre isso, que explica como monta isso, chama assim. Qual o nome? Heredograma. Heredograma. Olha, pode nem ser assim, mas de qualquer forma. Não, é porque o importante é que você faça um desenho. Então, é porque você falou diagrama. De fazer os quadradinhos, eu falei organograma porque nas empresas se fala organograma. Você vai como se fosse organograma. Para ficar mais é a mesma coisa. Para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Você põe assim, você põe um quadradinho, coloca lá teu nome, data do nascimento e a cidade onde nasceu. Faz a mesma coisa com a mãe. Nome da mãe, nome de solteira. Nome de solteira. Nome de solteira. Solteira e de solteiro. Não, da mãe. O homem não muda o nome, é sempre o mesmo nome. Mas a mãe, porque senão, para os pesquisadores, isso cria uma certa dificuldade, às vezes, quando vai pesquisar, porque a mulher muda o nome e a mulher não existia com aquele nome. Às vezes as pessoas fazem biografia, a gente vê um erro. Casou com a fulana e tal, com o sobrenome de casada. Ele não casou com casada, ele casou com a mulher que tinha o nome anterior. Entendi.
Entendeu? Então, Hoje está cada vez... hoje já, por exemplo... Hoje não é obrigado você hoje, colocar o nome do marido. Não é, eu casei e não coloquei o nome do meu marido. Então, não é obrigado, coloca-se... É que era uma cultura mesmo, né? Tinha tradição de colocar mesmo. E né? quando você voltava lá para trás, as histórias dos portugueses, que o sobrenome que prevalecia era da mulher, não era do homem. Verdade, olha que coisa. Então, tem tantas coisas dentro da genealogia que a gente nem acredita. Mas é bom, a gente vai fazendo, vai montando. Então, você começa com você. Você, teus pais, teus avós. Bisavó. Muito bem. Daí, como é que você chega bem? Eu não sei quem é meu bisavô, sabe? Sabe quem é o avô? O avô a gente sabe até porque conviveu com o avô. Quem não conviveu já fica com dificuldade, né? Sim. Mas pergunta para o pai, como é o nome do teu avô? Daí você sabe quem é o teu bisavô. Pergunta para a mãe, como é o nome? Você vai montando uma árvore. Eu, quando cheguei na minha 5ª geração, quem que eu fui encontrar lá? O fundador de Itapetininga. Quem? Qual deles, né? O fundador de Itapetininga. Quem? Aí que tá. Daí, aí que deu o interesse maior na coisa. Domingos José Vieira. Domingos José Vieira. Tá? Esse é o fundador de Itapetininga. Daí eu me interessei. De orgulho. Daí eu me interessei mais pelo negócio. Andei mais um pouquinho, quem que eu encontrei? Outro, Salvador de Oliveira Leme. Uau! O meu ex-avô. Do outro lado, eu tenho lá, esse você vai gostar, Tenente Urias Emílio Nogueira de Barros, fundador de São Miguel Arcanjo. Fundador de São Miguel Arcanjo. Tá? Lá. E aqui você vai usar guerra e tal, e vai aumentando, você vai aumentando a árvore. Bem, daí o gosto pela genealogia vai embora, você começa... Coisa impressionante. Aí já virou história. Hã? Aí já virou história. Muito bem, daí eu quis fazer um livro. Eu falei, vou fazer um livro de história de Itapetininga, eu vou contar toda essa história no livro de história. E comecei isso, a fazer um livro. Deixa eu mostrar para eles. Antes de mostrar o livro, olha, depois, aqui tá, vocês vão ver agora que está ao contrário. Depois, quando for para vocês a entrevista, vai ficar certinho. Porque aqui está ao contrário lá. Tá. Mas vai ficar certo depois. Vai ficar certinho depois. Então, pode... Não, só para... eu comecei a escrever o livro, né? Nome do livro, daí, Genealogia de uma ainda cidade. Ainda não tinha nome quando eu fiz, quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever um livro... De uma cidade. Só que não era esse o livro que eu fiz antes. Eu fiz um outro antes. É a genealogia da família Nogueira. Isso é. Eu comecei a fazer toda a montagem da família Nogueira. Daí fizemos um livretinho, pequenininho, mas fizemos. Daí distribuímos entre os familiares, o pessoal, para poder começar a conhecer. E daí começou a chegar mais informação. E não para de chegar informação. Daí eu consegui um programa junto à Igreja Mórmon, que é o PAF, Personal Ancestral File, que é um programa de genealogia. E a Igreja Mórmon é a igreja onde a gente tem tudo quanto é informação sobre genealogia. Entendeu? É isso onde a gente armazena as informações hoje. Mas no começo era tudo na folha de caderno. Tinha um caderno onde ia anotando tudo. 2005, gente. Ó. 2005, já tem 18 anos, 17 anos. É a idade do nosso IHGGI. Eu, quando comecei a fazer o primeiro livro, eu sentia algumas dificuldades, né? Porque, né, fazer um livro 320 páginas, não se faz assim, né? Com esse conteúdo. Então, foram muitos anos de pesquisa, muitos anos, né? Hoje a gente já faz com mais facilidade, porque já temos um know-how para essas coisas. Então, é mais fácil fazer hoje. Hoje já sabemos como fazer. Aqui a gente não sabia, né? Então, por isso que... Aí, à medida que foi surgindo a necessidade, aí que vem a história do IHGGI. Então, o que acontece? Para fazer este livro aqui, eu conheci o Estácio Roberto Kielciauskas.
Na época ele estava trabalhando com o Neto Júnior. O Neto Júnior é um radialista que trabalhou na PRD9, Rádio Difusora de Itapetininga. Ele fez o álbum de Itapetininga. Um álbum com as figurinhas de Itapetininga que eram vendidas nas bancas de jornais. Ai, que E o bacana. Estácio trabalhou estava trabalhando com ele. Daí eu falei, Estácio, quando você terminar de fazer esse álbum de figurinha, vem conversar comigo. Daí ele veio. Depois que terminou, acabou a promoção do álbum, eu veio conversar. Eu falei, eu quero escrever um livro. E eu preciso de uma ajuda aqui, porque o que você precisa? Eu preciso que, da mesma forma que você saiu para vender a figurinha, eu preciso de recurso para fazer isso aqui. Quanto vai me custar? Vai me custar tanto. Como vamos fazer? Daí montamos o esquema de como ele ia trabalhar. E ele saiu em campo. Que fantástico. E daí ele saiu em campo, e o que ele conseguiu? Então ele chegava nas empresas, onde tinha aqui até que eu não estou vendo muito, mas nós conseguimos fazer 1.200 livros na época. Aqui você tem tudo sobre Itapetininga. Gente do céu. Aí chegava numa empresa... Ele chegava na empresa. Eu gostaria de encontrar uma empresa aqui qualquer, só para a gente poder Mas aí, só para entender o contexto, você mostrava a origem da família, alguma coisa não, assim? ele Estácio, ele chegava lá. Sim. Olha, você ele, né? Hã? Você ele Não, Estácio. ele saía sozinho. Ele falou, como é que eu vou sair nessa cidade? Como é que eu vou vender o seu livro? Quem é você? Quem é? Eu vou falar o quê? Exato. Ninguém sabe quem é você. Eu fiz um boneco do livro antes, que nem eu mostrei isso para você, Sim. boneco. Vou mostrar um aqui. Porque atualmente nós estamos fazendo um outro trabalho numa outra cidade. Que já ele vai falar. Isso aqui é um boneco. É feito. É como se você fosse um imprime rascunho. é um rascunho, mas a gente chama de boneco, porque Certo. já está na ordem depois. Certo. De genealogia de uma cidade, a próxima cidade que nós vamos fazer. Então aqui tem todo histórico, então é a mesma coisa. Então já está pré-montado. Perfeito. A gente vai trabalhar, vai desenvolver isso aqui. Então eu fiz um boneco e coloquei na mão dele. Daí ele chegou, olha, José Luiz Nogueira, ele é... Daí ele tem que falar, ele está fazendo um livro de história de Itapetininga, tal, e ele gostaria de colocar a história sua, da sua empresa, da sua família, do livro, né? E o senhor me compra 20 livros? Ou 10 livros? Ou 5 livros? Sei lá. A gente tem uma forma de vender. E nós criamos assim, não. Clube Venâncio Aires, um exemplo. Clube Venâncio Aires comprou 20 livros, né? E a história dele está aqui, né? Assim foi feito. Então, com isso, Lions Club. Então, nós temos aqui bastante coisa, sindicato rural. Então, tem bastante gente. Essas empresas que aparecem dentro do livro ajudaram a pagar a nossa gráfica, que faz isso até hoje. A gráfica regional de Carlos Scudeler e Filhos. Que bacana. Tá? Comercial grátis hoje. É que você já sabe que vai fazer o nosso próximo livro, então... E aqui também não é só empresas, óbvio, né? Estou vendo a Júlio Aqui tem a genealogia da família Prestes de Albuquerque, tem a genealogia Raul Bopp. Raul Bopp, isso é um escritor que passou por Itapetininga em 1800 e alguma coisa. 1820 ele foi ao Saint-Hilaire. Augusto Saint-Hilaire. Essa é uma história mais comprida, que é mais interessante. Ele passou em 1820 por aqui. E ele conta como é que era Itapetininga. Como é que era, todo local onde ele falava, ele conta como é que era. Então é muito interessante. Isso é uma história pura mesmo, né? Isso é pura, verdadeira, né? Não é verdade? Ele Aí conta... fala do Pelourinho. Pelourinho, onde que era o Pelourinho aqui em Itapê? É na Praça dos Amores, no Largo dos Amores. O que é o Pelourinho? É o local onde açoitavam, batiam nos escravos, malfeitores, bandidos. É um lugar para mostrar a justiça, A força, né? respeito, né? Respeitar a lei. Não sabia que tínhamos Pelourinho. Aqui tinha o nosso Pelourinho. Hoje o Pelourinho ficava ali onde mais ou menos é hoje o edifício Barão de Itapetininga. Verdade. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que é o Pelourinho? O senhor sabe? Tem... Como é que é? Não. Como é o nosso Pelourinho? O que é, assim, é um poste que a pessoa ficava amarrada e... É isso? Aqui, ó, tá aqui, ó. Mas eu queria... Não tem uma foto, não tem um desenho do Pelourinho, né? O Pelourinho foi construído no local onde está hoje o edifício Barão, na Praça Marechal Deodoro.
foi por muito tempo local de castigos cruéis e humilhações públicas. Os pelourinhos brasileiros não eram destinados apenas aos escravos, mas também a outros infratores da lei. Já não sabia disso. Construídos de madeira ou pedra, eram considerados símbolos de autoridade e justiça. O nosso pelourinho foi feito de madeira grossa, quadrado e lavrado, com 4 argolas de ferro dos lados e um cutelo ao alto, segundo determinava a lei. Então não era um poste, era um quadrado, era um negócio que a pessoa ficava... Nas cidades antigas a gente vê diversas outras formas de ser. Sorocaba tem, lá no bairro do Itavuvu, lá adiante, tá lá o pelourinho do Sorocaba. Quem vai em Sorocaba, tá lá. Eu fui em Minas recentemente, vi lá em outras cidades mineiras. É tipo quadrado, mesmo que a pessoa fica de costas e amarra assim. Eles amavam e o outro vinha lá e açoitava, batia na pessoa, entendeu? Hoje está modificado, tal, bonito, o que fizeram, mas era um postão lá, colocava, batia. Na minha modesta opinião, é uma coisa que tem que existir para nunca mais se pensar num negócio desse, né? Tem que estar lá, que a gente já fez isso, né? Enfim. Continuando, porque tem muita coisa bacana aqui, tem muita coisa bacana. Daí nós fizemos esse livro aí, né? E para fazer esse livro, então eu estou juntando histórias. Isso! O Estácio está saindo na rua vendendo coisa, né? E chegou uma hora que eu falei, gente, está faltando informação. Uhum. Eu fui lá no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lá eu encontrei o Sérgio Majewski. Ele era o gerente da IBGE na época. E trocamos muitas informações. Ele tinha tudo quanto é informação sobre o nosso município. E ele até me deu informações sobre Itapetininga num disquete. Eu lembro que ele pegou um disquete. Faz tempo não se fala mais em disquete. Hoje é pendrive e tal, né? Depois o disquete do computador salvou ali e me deu o disquete, né? Me ajudou muito. Mas precisava de um local. Mas você precisava de um local para colocar tudo. Não, eu estudei isso para me pôr no livro. Eu estava tentando material para mim poder trabalhar, mas poder você precisa de um desenvolver. Local para você desenvolver. Daí o que acontece? Daí eu falei, eu fui lá, eu falei, mas eu preciso conversar com mais alguém, porque eu conversei com o Sérgio. Daí eu falei, eu fui lá no Centro Cultural da Praça, lá na Praça dos Amores. Estava lá o Benê Luiz. Benê Luiz é um rapaz. Eu sei, conheço. Conheceu? Nossa. Maravilhoso. Ele trabalhava no rádio, trabalhou ali na TVI e tal. Trabalhava no teatro, era maravilhoso. E nós conversamos assim, eu falei, quem são os pesquisadores, historiadores? Daí ele começou, vamos anotar. Irã Aires Monteiro, já faleceu, o doutor Irã. Muito bom. José de Almeida Ribeiro, José Luiz Aires Rotes, o Grilo. E fomos assim anotando as pessoas com quem ele sabia que seriam pessoas que poderiam dar informações para mim, para que eu pudesse me atualizar e colocar no livro. Né? E a partir dali, eu falei, que legal. Eu comecei a visitar um por um, cada uma das pessoas. E fui para poder pegar informações para pôr no meu livro. Né? Sim. Daí, aí que surgiu o IHG. Ainda não. Mas eu senti, eu falei, gente, quanta gente. Eu fui conversando com um, conversando com o outro. Daí eu falei, nós podíamos colocar todo esse pessoal num lugar só, porque quanta informação a gente não poderia ter. Não tem uma casa de cultura, associação? Não tem. Daí o Irã falou, nós temos a Academia de Letras, a Academia Itapetiningana de Letras, que ele já tinha, na época, já tinha fundado a Academia Itapetiningana. Eu falei, peraí, eu preciso montar um instituto histórico aqui. E daí eu estava em casa, assim, estudando, chegou o Messias, lá de São Paulo, que toda semana ele chegava com alguma coisa que ele tinha no sebo. E daí ele trouxe uns livros, comecei a olhar, falei, não, nós temos que juntar. Peguei, vamos até lá, liguei lá na Câmara Municipal, Grilo, você está aí, eu estou chegando. Daí peguei o Messias, fui até a Câmara Municipal, o Grilo estava lá, trocamos algumas ideias, ele mostrou as coisas que ele trouxe de São Paulo, tal, conversei, eu falei, vamos montar o nosso IHGGI aqui em Itapetininga? É possível? O que a gente precisa para fazer isso? Né? Começamos a parar a estudar. E começamos a nos encontrar quase diariamente, trocando informação. Lá na Câmara?
lá na Câmara Municipal. E que ele trabalhava, ele era chefe do arquivo histórico da Câmara Municipal de Itapetininga, que não existe mais. Precisaria o presidente da Câmara pensar em montar novamente o arquivo histórico. Estamos perdendo as informações. As pessoas não sabem aonde procurar. É uma dificuldade enorme. Naquele tempo a gente tinha essa facilidade. Então, extinguiu esse arquivo e o Grilo foi para outro lugar. Entendeu? Então, o que acontece? É uma necessidade disso. Por isso por isso que nós criamos o Instituto, para juntar todo mundo. E graças ao presidente, na época era o Fernando Rosa, que era o presidente, ele abriu espaço para a gente fazer reuniões lá num local dentro da Câmara Municipal. E toda quarta-feira a gente reunia olha, o que time de historiadores, todo aquele time, a gente ia trocando informação. Lógico, daí um vinha, outro não vinha, tal. Daí quer dizer, só para ter ideia, eu convidei o Estácio e o Messias, né? Daí o Grilo convidou o Mário Celso, né? Convidou o Irã, convidou o Cesário Leonel. Fomos convidando as pessoas aí, as pessoas que estão envolvidas com assuntos ligados à historiografia de Itapetininga. Não tentava dar fora, quem é diferente da academia. A academia tem lá pintores, quer dizer, é arte, é academia de artes e letras, né? Então é diferente. O nosso era história, geografia e genealogia. Quando eu falo em geografia, é isso aqui, entendeu? Então nós fizemos isso aqui, esse aqui é o Atlas de Itapetininga. É um Atlas de Itapetininga. Ele é regularmente atualizado porque... Não, esse aí não, foi o único, não existe outro. Olha que coisa, precisava Na época o prefeito novo. mandou fazer, foram feitas uma quantidade grande distribuída nas escolas municipais. Deixa eu ver que ano foi. Né? Então, uma da curiosidade que nós temos aqui é o nosso animal pré-histórico. Que ano que foi feito esse aqui? Deve ser nessa 2007, época. 2007. Porque nós fizemos o segundo livro nosso em 2008, esse aqui um ano antes. Então, Você ia falar de da nossa ave? Quem que é? Não é a ave, não, o nosso animal pré-histórico. Animal pré-histórico. É o mesossauro, que é da era mesozoica. Então, em algum lugar tem aqui. Então, o rio Itapetininga, esse aqui é o mesossauro. Não dá para chegar perto, não tem? Não dá, gente. Então. Esse é o nosso animal pré-histórico. Um jacaré de 1909, não. Isso aí há milhões de anos atrás, que era o nosso coisa. Olha o nosso rio Itapetininga aqui, ó. Isso aqui aonde que é? É o rio Itapetininga. Eu sei, mas aonde? Que lugar? Bem, nós fizemos, deve ser perto do porto ali, para lá do Sotema. Tá. Bacana. Legal. Então, o que nós estamos se envolvendo com a história, né? E daí que eu falei, vamos criar o nosso instituto. E foi aí que nós começamos a reunir para criar o instituto. E no dia 22 de junho de 2005, numa sessão solene na Câmara Municipal, com coral, com banda, com todo mundo lá, cada membro levou seus familiares, seus convidados, nós fundamos o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga. Olha, que alegria. Então, E está firme até hoje, né? E tá tem muitos firme, eventos, né? Nós temos são mais de 50 membros. Que maravilha. Eu sou uma delas. E estou me apaixonando também, porque eu sempre gostei de história, mas é um negócio... Qual é a negócio... sua cadeira lá? É o Venâncio Aires mesmo. O Venâncio Aires, eu escolhi o Venâncio Aires. Ah, é? Então, Se eu não me engano, é a número 20. 20. Então, Venâncio Aires, ele estava aqui no nosso livro. Deixa eu ver. Só para entender como é que funciona. Então, aqui nós temos, nesse primeiro livro que nós lançamos, nós colocamos todos os novos membros, Aqui, os nossos membros. Mas aqui é o seguinte, eu queria dizer o seguinte, aqui nós colocamos todos os membros, e cada membro, então, Roberto Soares Hungria, o meu patrono dele é esse. O Renato, esse que era do Venâncio Aires. Então, quando
quando falava Não, de Venâncio... meu patrono é o Venâncio Aires. Eu escolhi o patrono. Não, eu sei, mas ele Venâncio morreu, Aires. abriu a cadeira. Peguei uma história, fiz uma pequena história do Venâncio, porque é tradição de quem entra fazer, o patrono e fazer uma breve história do patrono. No nosso tempo ainda tinha que fazer palestra. Que legal. Cada um que entrou aqui teve um motivo para escolher o patrono. Quem entrou depois é esse aqui. Esse tem esse, mais ou menos assim. Isso. Né? O que sobrou. Esse morreu. O doutor Renato morreu. Ele era o patrono. Daí, vamos lá, o Messias, por exemplo, Augusto Saint-Hilaire. Daí entrou outro membro que assumiu isso aqui. Mas ele fez palestras, cada um fazia palestra sobre o seu patrono. Então, o que acontece? Tudo tinha alguma ligação com a história, entendeu? Por exemplo, Luísa Vale, essa aqui é de São Miguel Arcanjo. Essa Luísa de Jesus Vale, ela foi minha... eu conheço. Então, ela é de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Historiadora nossa lá, ela cuidou das coisas do Tenente Urias. Interessante. Ela que cuidava, era ela e a outra, a Dona Maria Perpétua. Onde que está? Maria Perpétua. Conhece também, lá de São Miguel. Essa eu já não lembro. Então ela é Nogueira. Então, ela também. Então, esse pessoal... Então, nós tínhamos o pessoal de Tatuí, do Sorocaba, de coisa, então esse pessoal, mas que tinham ligação com Itapetininga, porque senão o Instituto nosso só tem que ter ligação, senão não tem motivo para estar ali. Né? Então, porque quando criamos era essa, eu sentia as dificuldades, eu precisava saber tudo sobre Itapetininga. E eu fui atrás desse povo. E agora, você está na esteira desse livro aqui. Ele está fazendo, já fez, né? Não é que está fazendo. Cadê outro livro? Não, eu já fiz o livro 2. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é 2005. Então. Em 2008, nós lançamos o Genealogia de uma Cidade, volume 2. Isso, da mesma de Itapetininga. Continuação desse aqui. E ele já tem o volume 2 foi em 2008, eu anotei. Depois fizemos Sarapuí. Não, mas Itapetininga... Itapetininga, outro em 2016. 2016 foi feito o terceiro da série de Itapetininga. O terceiro da série Itapetininga. Depois, aí eles vão vindo assim. Primeiro, segundo, terceiro. O terceiro livro, que eu vou mostrar aqui, teve o primeiro, que foi esse aqui, Itapetininga. O segundo, o volume 2, Itapetininga, também, o volume 2. E o volume 3, Sarapuí. E eu perguntei por que ele fez a história, a genealogia de Sarapuí. E ele me disse, eu acho muito bacana, que ele está fazendo a história, a genealogia, de todas as cidades circunvizinhas. Os municípios, né? Olha assim, Itapetininga hoje é o terceiro maior município do estado de São Paulo. Né? Então aqui Sarapuí ele fez em março de 2014. 2014. De Pilar do Sul, ele fez em 2014, mas em novembro. Então, a cada 6 meses dá para a gente fazer um livro. Perfeito. Então, passados 6 meses já dá. Agora, depois de Pilar do Sul... Daí, depois de Pilar do Sul, nós fizemos o outro de Itapetininga, 2016. Você vai atualizando depois, isso? Não, é que é a história, né? É outro município. Não, aqui Itapetininga, você já fez. Não, mas nós criamos outro formato. Vão atualizando, é isso? Mas sempre atualizado, né? Porque vai atualizando, mas daí com outro formato. Daí o que eu fiz na ordem cronológica de acontecimentos. Beleza, ótimo também, uma coisa boa também. 2016. Esgotou também, já está esgotado. Então, daí passou, depois de 2016, 2017, 2018, nós começamos já a pensar em fazer o trabalho de Alambari, que seria um dos municípios. Quanto tempo vocês levam essa pesquisa? Pelo jeito, bastante tempo, né? Não, 2, 3 anos a pesquisa? Não, tudo isso aí, tudo que tem nessas coisas, está tudo guardado. A gente não perde. Então, as pesquisas, a gente só atualiza as informações. Não, porque as pesquisas são as mesmas. Desse aqui, mas de Alambari. É a mesma, porque Lambari é de Itapetininga. Então, aqui é Itapetininga. Então, tudo é de Itapetininga. Por isso que eu falo, Itapetininga hoje é o terceiro maior município do estado de São Paulo. Então, mas acho que a maioria, não sei se todo mundo sabia que Pilar era de Itapetininga. Tudo é Itapetininga. Eu não sabia, gente.
Angatuba, Sarapuí eu Itapetininga, também não sabia. Angatuba, Campinas, Angatuba Monte também não Alegre, sabia. Então vai Guri. ter aí tudo Itapetininga. Bem, só para você ter ideia, então vamos lá. Então, por isso eu comecei a fazer um trabalho sobre os desmembramentos. Por isso que é importante a gente trazer pessoas como o José Luiz para mostrar. A gente não aprende isso nas escolas. Eu, pelo menos. Nas escolas não falo a história de Itapetininga. Nem Itapetininga, nem São Miguel. Eu estudei um bom tempo em São Miguel Arcanjo, lá na minha adolescência, e a gente não aprende isso. Nenhuma escola, né? A gente sabe um pouco da história de São Paulo, porque é São Paulo, e mesmo assim, um pouco antes da gente começar, ele já falou algumas coisas de São Paulo que eu achei muito interessante, que a gente não sabe. Então é muito importante que você fale disso, porque é cultura, é conhecimento, é história. E informação, porque a curiosidade, que nem eu comecei a fazer um trabalho agora, em 2018 começamos a montar isso aqui. De Alambari, isso aqui é Alambari, viu, gente? Ó, olha a data aqui embaixo. 2018. Então foi quando eu comecei Burilá a fazer isso aqui. Então foi quando eu fiz isso aqui. Então, daí foi passando. Daí o que aconteceu? Não deu certo. A gente também precisa de apoio, porque não cai do céu as coisas. Perfeito. E nós procuramos as pessoas que poderiam nos ajudar e acabamos não conseguindo os recursos que precisava. Passou para 2019, depois entrou a pandemia. Passou 2 anos aí, daí apareceu alguém aí que falou que precisava fazer a história da família e ele disse que era de Alambari. Eu falei, vamos fazer diferente? Eu vou fazer o livro de Alambari e coloco a sua história dentro do livro. Perfeito. Então, a pessoa está nos ajudando. Ele conhece todo mundo lá em Alambari, então ele está levando o Estácio, que é o meu assessor comercial, para fazer os contatos e levantar a coisa. Já temos o aval da prefeitura, que já acertou. E você pode falar quem que é o seu patrocinador? Ou quem não, ainda não. Isso são diversos, não é um patrocinador, pode dizer, é todo o comércio, ele tem que sair no comércio das pessoas e vender o produto, é assim que funciona. Não é uma pessoa. Não, é que você falou só desse senhor, dessa pessoa, é isso que eu achei que era só ele, entendeu? Não, ele não é patrocinador, ele é uma pessoa que quer contar uma história, né? Ele mora... eu entendi, é que eu achei que ele era patrocinador. Não, ele não é. Ou um dos patrocinadores. Não é também. Não é também? Não vai comprar nenhum livro. Ele só queria fazer a história da família. Eu falei, como é que vai fazer? Você tem que comprar o livro, quando você tem recurso para pagar? Não tem, então, da onde você pensa que vai sair? Daí ele falou, não, eu conheço aqui, tal. Daí achei a forma de fazer. Sim. Já continuar o nosso trabalho que estava parado. Claro. Então, ele vai nos ajudar e já ajudou, já está dando resultados. Então, nós estamos trabalhando, se tudo correr bem, daqui 3 meses, mais ou menos, deveríamos estar com o livro de Alambari pronto. Olha que maravilha. Uma outra coisa aqui. E o que é Alambari? Então, o que acontece? Itapetininga era, só para ter ideia, o nosso estado, o estado de São Paulo, na época que foi fundado, Itapetininga desmembrou de Sorocaba em 1770. E antes disso, tudo era Sorocaba, né? Sorocaba começava lá em Santana do Parnaíba, ali de divisa com Itu, e ia até onde? Quem sabe? Eu não sei. Olha, só para ter... São Roque. Não, vamos por aqui, para o sul, para cá. Angatuba, Tararé. Divisa com o Rio Grande do Sul. O quê? Sorocaba? Era esse o tamanho de Sorocaba. Por isso está publicado, está no meu site, está nos livros. Sorocaba era do tamanho, o município... O município de Sorocaba começava ali e ia até a divisa com o Rio Grande do Sul. Laje, Santa Catarina, hoje, era Sorocaba. Laje, Santa Catarina, era Sorocaba. Então, foi desmembrando depois, Até que chegou um dia que Itapetininga, no dia 5 de novembro de 1770... E 6, não é? 1770. Itapetininga se desmembrou de Sorocaba. Sorocaba ficou desse tamanho. Itapetininga ficou desse tamanho. Porque tudo que tinha para cá virou Itapetininga. Entendeu? Tudo era Sorocaba. Daí Sorocaba ficou pequenininho,
O resto, tudo Itapetininga. Então, Itapetininga, pena que não está aqui no meu livro. Meu livro 2 tem um mapa onde a gente mostra o tamanho que era Itapetininga. Né? Parece... Até... Ele ia até lá embaixo, até Laje, Santa Catarina. Por isso que as cidades, eram poucos municípios que existiam. Não existia nada, era mato esse Brasil. Na verdade, as cidades eram uma vila aqui, outra lá, não sei aonde. Outra não sei aonde. Então, quer dizer, então o que acontece? Na época, quando o Morgado de Mateus assumiu a capitania de São Paulo, que antes nós éramos Rio de Janeiro. Nossa, né? Mãe, olha só. Nós éramos Rio de Janeiro. Morgado de Mateus, em 1760, mais ou menos, saiu de Portugal, veio com o Marquês de Pombal, parece, e veio e assumiu a capitania de São Paulo. E uma das primeiras coisas que ele mandou fazer mandou contar quantas pessoas tinham em toda a província de São Paulo, que era enorme. Ele ia até o Mato Grosso, olha o tamanho desse negócio, grande, né? Mas é uma coisa que eu também não podia imaginar. Quem que podia imaginar que a província de São Paulo era essa enormidade? Quando a gente pensa em São Paulo... Pensa naquela capital lá, né? Mas não era enorme. São Paulo era tudo isso. Ele mandou contar, e para contar isso, ele pegou a milícia, que eram os caras que trabalhavam ali, e vamos treinar essa gente para contar. Então eles tinham que fazer, chamava-se maços de população. Fizeram o primeiro estatístico. É uma estatística de população. Que o BGE faz hoje. Né? Mas ele fazia ele pegava a folha, então ele tinha aqui, na folha, como o nome do senhor? José. Tá. Quem mora com o senhor? Daí a Maria, quantos anos ela tem? Então aparece o nome dela aqui. Então aparece a idade dele, o nome dela, diz se ele é branco ou se é preto, né? E depois o nome dos filhos, a idade de cada criança. Né? Depois pergunta, o que o senhor planta? Que tipo de coisa? Qual é a plantação? Quantos animais o senhor tem? Não, eu tenho 20 vacas, tenho 2 bezerros, tenho 4 cachorros, tenho uma que dá cria, que é outra que deu cria, ele quer saber todos que deram cria. Entendeu? Então tudo isso está anotado nos mapas. Tudo isso está anotado nos mapas de população. Nós temos um site na internet. E lá o senhor lembra qual que era a população da província? Lembra? Não, na província não lembro, é muita coisa. Não lembra? Não lembro. Eu lembro que Itapetininga tinha 500 habitantes. O primeiro registro que nós temos é de 500 pessoas. Então, nós temos no site, na internet, que é fácil de achar. Você digita daqui lá. A pouquinho, daqui a pouquinho a gente fala do site. Não, eu quero falar como achar. Não, mas daqui a pouquinho a gente fala, porque o tempo nosso é curto. Então, eu gostaria que a gente... É fantástico isso que você está falando. Então, a partir daí, dessa história, disso tudo, quais são os eventos, principais eventos que o IHGGI, que você falou um pouco, né? Em off, estava falando um pouco das ações que é feita porque a minha grande questão, que eu gostaria que você dissesse, que você respondesse para mim, para a população, qual é a importância da genealogia, mas envolvendo a história do Itapetininga? Qual que é a importância do cidadão ter essa informação? Eu vou falar a minha impressão. Eu acho que essa informação gera amor pela cidade, amor pela terra, amor pelas pessoas. Estou indo no caminho certo? Isso qual que é a importância? É isso mesmo, as pessoas, né? Ela vibra, né? Saber, a cada informação que vem, que ela descobre, nossa, a gente também, que nem na genealogia, cada hora que se acha uma informação, nossa, a gente... Olha, é a primeira vez que eu converso com ele, mas você passa uma paixão pelo que você faz que é realmente contagiante. Não, mas é gostoso, a gente vibra, esse livro aqui, que a gente tem a história, então, dos fundadores de Itapetininga e a genealogia deles, né? Então é muito curioso, é pena que não tem mais esses livros aqui, mas tudo isso tem lá no nosso site. Isso aqui não dá para fazer uma outra edição? Não, eu estou fazendo sempre um livro novo, né? Então tá sempre... Pegar e fazer uma edição... Vamos fazer uma segunda... Mas as mesmas coisas, quer dizer, muita coisa. Quando eu atualizei o de 2016... Não, eu falei errado, é uma segunda impressão, né? Edição, mandar imprimir uma nova... Não, mas por isso a gente faz um novo livro. Daqui a pouco eu vou fazer um novo livro de Itapetininga. Então, vá. Tá. Daí esse já está. Então, já está desatualizado. Então, como eu fiz o de 2016, já passaram 6 anos. 6 anos.
Já está merecendo fazer um novamente. E o que... Mas eu vou primeiro fazer... Mas o que você acrescenta, assim, nessa... Primeiro a gente atualiza tudo que tem. Por exemplo, eu tenho aqui uma academia de letras, que está desatualizada as informações. Eu preciso atualizar. Quantos novos membros não tem lá? Quantos saíram? Então, por exemplo, morreram, você vai pegar... Vamos pegar esse exemplo da academia. Você pega de 2016 para cá. O que aconteceu de lá para cá? Perfeito. E a gente dá uma atualizada nas informações. Não, e atualiza toda a série. O que acontece? Eu vou atualizar todos os membros de HGGI. Perfeito. Precisa. Acho que na próxima estarei aí. Se Deus quiser, estaremos todos aqui contando a história. Uma outra coisa que eu acho importante, faz pouco tempo que eu estou no Instituto, eu sempre falo para a secretária atual e para o presidente atual. Eu começo a impressão que eu tenho, acho que aconteceu com você, você começa a se apaixonar, eu por enquanto ainda me sinto observadora, eu vejo as pessoas trabalhando, eu vejo as pessoas, elas me convidam para eu fazer uma coisa e tal, então eu ainda não me sinto apta eu não sei exatamente ainda, mas e eu acho delicioso isso, eu estou em processo, eu estou aprendendo, e tá aqui já deu um upgrade absurdo. Não, eu acho que dá, porque tem informação aqui, né? Eu acho que... Eu quero, mais para frente, fazer uma entrevista também com o Zé Ribeiro, que é outro baluarte. Você começa a falar com ele é um computador de genealogia também, né? Impressionante. A história da família dele, você começa a falar, ele vai falar de um tio meu que lá de Angatuba, que foi vereador. Né? E é engraçado que a primeira pergunta que ele me fez, quando a gente foi apresentado, foi a mesma que você fez. Eu entreguei para da onde que é o seu Bernardes? É muito maluco isso. Eu acho que daí eles já começam a fazer uma ligação aqui, as sinapses começam a acontecer. Não, eu acho que a gente tem que pegar depois, que nem falar, tem uma biografia sua, tem que atualizar. Tem que pegar a sua biografia e colocar junto no meu site, que eu tenho um site de genealogia, e lá tem as origens do nome Bernardes. Deixa eu perguntar uma coisa já. Você acha que Itapetininga... Vou falar especificamente da Itapetininga, que a nossa política, os nossos gestores, nesses anos todos, eles trabalham isso para levar isso para as escolas, tipo até como uma espécie de, não digo grade, porque a grade curricular não é definida pela escola, né, pela cidade, mas levar isso para mais correntemente? Acontece isso? Nesses 20 anos que eu... Como é que você sente isso? Na realidade, desses 20 anos que a gente faz, que a gente escreve, que a gente pesquisa, eu vejo toda hora falar, fizeram um trabalho agora recentemente, não, isso aqui é para a escola, para aluno e tal, mas é só assim para falar, porque na prática não existe. Mesmo porque a escola, às vezes, também ela não abre muito espaço para certas coisas, ela tem uma grade de trabalho que ela pode fazer. Que ela, né? Então, lá de vez em quando, todo mês eu recebo um convite da escola, você pode vir fazer uma palestra aqui? Isso é muito bom. E por que eles querem? Eles querem falar de Itapetininga, porque não faz parte do currículo. Eu fui recentemente no Major Fonseca, o IHGGI foi a convite da escola, e para falar sobre a Luciane Camargo, sobre aquele livro das lendas urbanas de Itapevi e região. E eu fui meio descrente, eu falei, acho que a criançada não vai perguntar. Gente, foi fascinante. As crianças têm sede de conhecimento, porque se a Luciane, a ideia era que a escritora lesse falasse sobre o folclore e lesse uma lenda que as crianças escolheram depois. Mas o fascínio das crianças, então eu acho que as crianças são páginas em branco, não é? Então eu acho, você queria que você falasse... Toda hora que vem uma novidade assim, eles adoram. Nossa, a gente chega na escola, a gente vê, eu vejo o Bob Vieira quando ele vai com a viola dele. Sim, também, ele se envolve com aquela criançada, conta as histórias, falamos de Ted Vieira, quem é Ted Vieira, então aí vai as histórias. A história de Itapetininga é muito rica, né? A cultura de Itapetininga é muito rica, não pode perder, né? Hoje eu começo a entender por que Itapetininga era chamado de cidade-escola, terra das escolas, porque realmente era um centro borbulhante de cultura e de conhecimento. A gente não pode perder isso. A história
realmente é maravilhoso. Eu queria que você falasse disso aqui, ó. Vê se você mostrou antes, e acho que a pandemia apagou um pouquinho, que é o... Devem retomar isso, que é um passeio que ele faz, e não é, eu perguntei se era para a escola, não é só para a escola, muito pelo contrário, para as pessoas. Explica um pouco o que é Esse aqui é um passeio fotográfico e cultural no Centro Histórico de Itapetininga. Deixa eu mostrar, gente. Então, o passeio... Começa onde? Bem, hoje temos 3 circuitos diferentes, entendeu? Conforme a época, a gente faz circuitos diferentes. Tá. Então, como é que a gente começa? Esse livrinho aqui não é o bom exemplo. Tem o outro, né? Vamos tentar ver um outro aqui. Então, enquanto ele... Aí. Então, esse aqui, onde nós começamos aqui, Centro Cultural Brasília Aires da Guia. Só para colocar o tempo, é de abril de 2019, viu? Não é tão distante, mas já tem 3 anos, né? Então, a gente começa às 8 horas da manhã no Centro Cultural Brasília Aires da Guia, fazendo a visita naquele prédio que tem mais de 100 anos. Então, a gente faz visita aos prédios centenários. E aí você fica sabendo que esse prédio foi uma cadeia, foi prefeitura, foi uma... E está aí, firme. Não sei se é tão forte. Aqui foi o primeiro fórum de Itapetininga. Fórum também. Fórum. Depois daqui o fórum mudou lá para cima, onde era a cadeia, na rua Aristides Lobo, na época. Hoje chama-se Vale. Como é que é? Francisco Vale? Francisco Vale. Onde tem o Detran, aquele prédio lá. Fórum. Então lá era o fórum. O fórum era aqui, mudou para lá. Depois construiu-se um fórum lá no início da Avenida Peixoto Gomide, onde tem o prédio ainda do fórum, hoje criminal. Sim, que é o fórum criminal. O fórum velho que fala. Mas é o fórum criminal, é uma outra vaga. E tem outro lá em cima. Depois que o fórum saiu, o que ficou aqui? Não, hoje é o Centro Cultural. Não, hoje sim, mas lá... Era a Câmara. A Câmara Depois que saiu o fórum, veio a Câmara. Aqui embaixo tinha a Prefeitura Quando também. que foi cadeia? Foi antes? Bem antes, então. A cadeia foi só no início. Foi lá só no início. Então, Quantos anos tem esse prédio? Esse prédio foi de 1850, mais ou menos. 1842, parece. 800... Não conto os primeiros pedidos. O 1837, documentos sob guarda do acervo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo dão conta que em 1837 aparecem os primeiros pedidos para a construção da cadeia. 1837. Então acho que foi o primeiro edifício. A cadeia tinha uma outra cadeia em outro lugar. Daí quando se tinha o Pelourinho, tinha chamado a Casa do Tronco, tinha a Casa do Tronco. A história vai longe. Então, o que acontece? O nosso passeio começa nesse prédio. Né? Começa nesse prédio. Daí nós saímos aqui, esse prédio, vamos para o Clube Recreativo Itapetiningano. Hoje uma entidade que tem 105 anos, mais ou menos, entendeu? É um prédio centenário. Fazemos uma visita, sempre o presidente recebe as pessoas com café, com bolacha e tal. Depois visitamos a loja maçônica Firmeza, também um dos prédios mais antigos, também ainda em perfeito estado de conservação, que fica ali na rua Monsenhor Soares, no Largo do Rosário. Visitamos a igreja presbiteriana também, mais de 130 anos que tem a igreja presbiteriana. E finalizamos na igreja Nossa Senhora do Rosário, que fica no Lago do Rosário e que também é bem antiga, tem mais de 170 anos. Então é um passeio que a gente faz das 8 ao meio-dia, bem cronometrado para dar um... Esse passeio, não sei se vocês... Depois tem um outro circuito. Isso que eu ia perguntar. Nós começamos na Casa Kennedy. Perfeito. Visitando lá todo o acervo. Do Carlos. É fantástico aquela Casa Kennedy. Eu sugiro que vocês conheçam, porque tem museu, tem Academia Brasileira de Direito, tem HGI, tem teatro, tem inglês, tem o Projeto Guri também da Prefeitura que está lá. É um negócio espetacular. Nós temos um lugar, um espaço para a cultura. Precisa ir, gente, precisa ir. E está lá, está funcionando, o teatro está lá, está funcionando, está maravilha. A gente sai dali, vai a pé até a estação Estrada de Ferro, onde funcionou a FEPASA, Sorocabana, tal. Fazemos uma visita, conhecemos todo esse complexo. Vamos visitar o complexo escolar Ramos Azevedo, que é a visita às 3 escolas. Entramos no Peixoto Gomide, visitamos, vê todo o acervo que tem lá, é muito lindo.
Vamos ao monumento da família Prestes de Albuquerque, que fica logo em seguida, saindo da escola, um monumento. Ali foi o primeiro cemitério do Santíssimo. Verdade? Aonde é o Fórum Velho? Onde é o Fórum Velho. Ali é o cemitério do Santíssimo. Ah, meu Deus. Que hoje está na Vila Rio Branco. Uhum. Depois a gente entra no prédio do Fórum. Visitamos o prédio do Fórum. Esse monumento a Júlio Prestes e a Fernando Prestes é ali perto do Fórum. Isso, aí em frente ao Fórum. Então é só para seguir a sequência do passeio. Finalizamos o passeio aqui em frente do prédio do Fórum. E é maravilhoso, viu, gente? É maravilhoso porque, então, só esse aqui, né? Então tem a casa Kennedy, depois você vai para a estação ferroviária, depois você vai para as escolas, depois o monumento, que é na praça ali do Fórum Velho, e aqui a gente tem informação que ali naquela praça foi o primeiro cemitério do Santíssimo Sacramento. Santíssimo Sacramento. É o mais antigo da cidade mesmo, eu acho. Não, mais antigo é o outro ainda. Qual? O do Rosário. O cemitério do Rosário. É, o primeiro cemitério da cidade ficava no Largo do Rosário, onde é hoje o Largo do Rosário. Ali era a Capela de Santa Cruz. Tinha uma Capela de Santa Cruz e tinha ali. As pessoas morreram ali. Ali foi o cemitério. Porque antes tinha o cemitério lá no Porto, que era lá. Sim. Mas era pequenininho, o pessoal. Depois que formou Domingos Rivera, começou a fazer a formação da cidade, a cidade foi desenvolvendo. Ali, a cidade terminava bem ali onde tem. O Rosário, né? Ali onde geralmente a cidade ia só até ali. As cidades antigamente iam só até o cemitério, né? É, mais ou menos ali. Depois o cemitério houve necessidade de, quando começou a fazer a igreja do Rosário, houve necessidade de tirar o cemitério dali. Daí foi abrir onde é a Santa Casa. Onde é a Santa Casa? Aqui de Itapetininga. Lá era o cemitério, este cemitério que tinha no Lago do Rosário, foi para onde era a Santa Casa, em frente à Santa Casa. Não tinha Santa Casa ainda naquela época, mas ali que era o cemitério. De lá que foi para Rio Branco, será? De lá foi para o Rio Branco. Bom, e daí... Esse é o do Santíssimo, que é o outro cemitério dos irmãos do Santíssimo, o pessoal dos padres e tal. Esse aqui é o prédio do Fórum. E isso... É um nada da nossa história. E é maravilhoso. Só de falar, já dá vontade de sair dos carros. Nós temos o outro circuito também, que é o que eu não tenho o livrinho, porque não. E tem o outro aqui, é feito visita ao prédio do DR, que é para ver o negócio, onde funcionou o batalhão, visita a igreja de Santo Antônio, tem aquela região ali. O IHG também vai para as escolas em épocas de história, né? De passeios culturais também. Eles fazem, agora vão retomar, acabou a pandemia, vai retomar tudo isso, todas essas coisas. E o que mais que a gente pode falar que seria bastante interessante a gente falar, José Luiz? Mais falar, alguma coisa? Eu tenho aqui como... vamos lá. A gente tem uma colinha aqui. Deixa eu ver onde que nós... Livros nós já falamos, passeios culturais. Não falamos dos passeios culturais. Agora a gente já está indo, gente, para o final. Então eu gostaria que você falasse de algo mais que você possa querer acrescentar sobre sua história e os seus livros, e falasse, ele tem um canal no YouTube maravilhoso que eu já assisti, me inscrevi, é fantástico. Fale, quanto tempo faz que você tem esse canal? Faz pouco tempo, nós começamos, não faz um ano ainda. Não faz um ano? Não faz um ano ainda. É maravilhoso, gente. Tem história que não acaba mais lá. É que chegou uma hora que eu falei, vamos levantar as histórias. Pode passar o site, como fazer para encontrar você, se tiver alguma informação. Pode deixar seu telefone também, não sei se você nós fizemos o site, o canal do Dom Nogueira de Itapetininga. Atualmente estamos falando sobre os monumentos e marcos públicos e históricos de Itapetininga. Então, nós já fizemos uma lista, são mais ou menos 45 marcos e monumentos de Itapetininga. Eu achei muito interessante, eu não sabia que aquilo era um relógio do sol. Onde que fica? O relógio do sol. Lá na Nova Itapetininga, né? Na entrada da cidade tem lá o relógio solar. Eu não sabia que aquilo era... As pessoas também, que nem o Santo Sudário, ninguém sabia que tinha o Santo Sudário, esse brasileiro está aqui em Itapetininga. Sabe que eu achei que eu estou confundindo um pouco você, porque também o Grilo também tem o Grilo está mais tempo, então confunde um pouco os canais.
E esse relógio do sol tem um monumento ali, né, de pedra, e o... Ele devia ter, tá faltando as coisas. Eu estou até com o Ninguém DR, sabe disso. o DR me pediu que eu fizesse um ofício, e nós fizemos o ofício pedindo a restauração do relógio. O relógio está em estado péssimo lá, precisa restaurar. Há algum tempo, o vereador Mário Carneiro pediu que a prefeitura fizesse a restauração. A prefeitura não fez. E alegaram que seria de obrigação do DR ou da SP Vias. Daí, tudo bem. Em função do meu vídeo, eu tive um retorno do DR. A diretora do DR entrou em contato comigo, disse, nós vamos restaurar esse negócio. Que maravilha. Nós vamos primeiro seguir alguns trâmites e tal. Primeiro eu tenho que pedir para o SP Vias, que eles que estão administrando, para que faça a restauração. E daí, então, eles iam entrar em essa coisa. E isso aqui pode entrar, é uma coisa muito curiosa, seria interessante que depois de restaurado, ou até mesmo agora que está meio lamentável, levar essas crianças e adolescentes, as pessoas, os adultos também, que os moradores fossem eu falei, professor de escola, ensinar a criança como se faz um relógio de sol. Isso a gente até dá uma brevezinha, rapidinha no vídeo, né? Como fazer um relógio. É fácil de fazer, entendeu? É curioso, essa é a aula até para dessas eletivas que os professores estão fazendo atualmente, fazer com que os alunos façam, leva para ver o nosso relógio de sol. Mesmo assim, do jeito que está, dá para ver, né? É muito curioso. E às vezes você pode despertar paixões nos alunos. É ou não é? Não, as pessoas, em função do que elas veem, que vai se motivando para alguma coisa na vida. Não é verdade? Exato. Porque a pessoa na vida não sabe do que vai ser. Mas ela vai vendo uma coisa aqui, vendo outra coisa lá. Falando nisso, como que você vê, por exemplo, as novas gerações de historiadores? Porque eu não tenho visto novos historiadores, jovens historiadores, ou ainda estão em formação, ainda estão meio assim. É por isso que nós criamos esse nosso instituto, já faz 17 anos, para que o instituto traga para ele os historiadores e faça com que gostem da coisa e desenvolvam. Por isso você está lá. Né? Eu não sei qual é a sua área, se é história, geografia ou genealogia, porque para ser membro deles tem que seguir um dos 3 caminhos. Possivelmente a história, porque você, dentro do seu canal, você está levantando as histórias de todo mundo. Sabe por que é história? Porque a minha formação, eu sou economista, então já engloba também muito conhecimento histórico. Depois, a abertura deste canal focado para a cidadania, focado para a informação, para tudo que acontece de importante e relevante na cidade e região. Né? Tudo que é importante e assim, é uma ideia muito simples, e que está indo, assim como o seu canal, assim como o canal do Grilo, assim como o canal do Zezinho Trindade, que também é um espetáculo. Então você vai sabendo de coisas que a gente não sabe, que as pessoas não conhecem, e é muito importante. Eu quero convidar todo esse povo para vir aqui. Todo esse povo. Tem poetisa, tem poemas, tem uma série de coisas. Então fale continua que você está falando Até eu pedi o rapaz, o Dimo escreveu pedindo para falar com o rapaz, o campeão de pedestrianismo. Pedestre. Que o é isso? Fio. O fico, né? Fica. É, coisa assim. É isso. Já entrei em contato, a gente vai esperar passar agora essa semana para a gente conversar com as pessoas. Toda hora alguém pede alguma coisa. Ou dentro daquilo que a gente pode atender, a gente atende. Entendeu? Não tem como tentar, mas eu falei, como ela que gosta desses bate-papos, eu pedi para ela atender o nosso campeão de pedestrianismo. O que é isso aí? Explique direito para a pessoa. A pessoa que é pedestre, né? Quer dizer, sim. Ele vai com a faixa de Itapetininga participar da ação silvestre. Ah, tá. Eu pensava que tinha um campeonato específico. Tem, mas tem, assim, eles têm um monte de coisa. Para entrar aqui, eles têm um grupo só disso. Nossa, que maravilha. Precisa, por isso que vale a pena depois incentivar. Então pode falar como faz para te achar no YouTube? Eu tenho um site. Isso. Um site onde tem milhares de informações sobre a sua Itapetininga. Quer saber sobre Itapetininga? Acesse o meu site. Genealogia Itapetininga. Mas tem de Pilar. Pilar também está nesse site ou não? Ou só Itapetininga por enquanto? Não, você vai encontrar tudo no meu site. Pilar,
Você vai encontrar Sarapuí, Sarapuí, toda a genealogia das tudo, pessoas que estão tudo. dentro desses livros está lá no meu site. E todos os futuros. Que virão Né? os futuros Então esses aqui, livros. aqui Sarapuí, tem destaque. Esse aqui Pilar. livro, o livro 1, ele dá destaque para essas famílias que formam a área Itapetininga. Perfeito. O livro 2, já foram inseridas novas famílias. Perfeito. O livro 3 é Sarapuí, com destaque para a família Holtz, que são o pessoal que mora em Sarapuí, e família Souza Barros. Holtz E tem as demais Tatuí. famílias. Tatuí não vai entrar na sua história? Não, já passou, eu já fiz o Atlas de Tatuí também. Mas não vai ter um livro? Ou não? Não, tá na Também tá na no programação. futuro, vai depender Tá. do andar da carruagem. Eu tenho que fazer Campina do Monte Alegre, tenho que fazer Angatuba, tenho que fazer Guareí, Buri. Então, todos esses municípios que se desmembraram de Itapetininga, porque tudo é Itapetininga. Percebe bem. Que Itapetininga. Capão? É. Capão também. Capão também, nós já fizemos o livro de lá, e um outro livro. Ah, É que a editora, nós fizemos um trabalho com a editora Nova América, né, que nós fizemos, foi feito o livro de Itapetininga. Aliás, quem fez aqui Itapetininga na Nova América foi o Mário Celso e o Roberto Hungria. E sempre os parceiros que fazem essas coisas. Todo esse pessoal que eu consegui trazer para cá. Nós começamos o Instituto com 21 membros. Né? Todo aquele pessoal que sabia das coisas, nós conseguimos trazer. Então, qual que é o site? voltamos ao site. Genealogia Itapetiningana. Só entrar isso. José Luiz Nogueira. Nogueira do Brasil. Todas essas informações caem no mesmo lugar que é o site de Itapetininga, onde você tem origens. Lá tem uma coisa muito importante que eu estava falando para você. Maços de população. O que é maços de população? Chega lá no site e vai ver. Lá embaixo vai ver mais população. Clica nele. Você vai encontrar os moradores que estavam aqui em Itapetininga quando a Itapetininga começou, a partir de 1770. Está tudo lá. Fulano, você encontra lá. Domingos de Vieira, a mulher dele, os filhos dele, quantos cavalos ele tinha, quantos escravos ele tinha, quantos... Está tudo lá relacionado. Simão Barbosa Franco, um cidadão que estava, um fazendeiro, que é na região aqui de Paranapanema, ele estava amando lá do rapaz lá do Morgado de Mateus, ele estava lá em Botucatu, que não existia ainda, era o Botucatu, para formar Botucatu. Agora vai lá ajudar em Itapetininga, que está em formação. Então tem todas essas histórias que a gente vai levantando. Depois do site, o canal... Canal do Nogueira de Itapetininga. Isso é fácil, é só digitar no YouTube Canal do Nogueira de Itapetininga, você vai encontrar uma série de vídeos lá que falam sobre Itapetininga. Se você quiser que eu levante algum assunto, manda uma mensagem lá que a gente, com todo prazer. Perfeito. Nós fazemos passeios, fazemos palestras, as escolas me pedem sempre para falar. E eu tenho diversos vídeos do qual eu participei e do qual eu fui gravado por outras pessoas. E eu mostro na escola esses vídeos. Um que nós temos também são Fundação de Itapetininga, Origens de Itapetininga, detalhes sobre tudo isso. Nós, quando fomos ao Rio de Janeiro levantar os documentos do Morgado de Mateus, o que tinha nesses documentos? Todos os documentos que originaram Itapetininga. Nós fotografamos na época 200 documentos, eu e o Grilo. Ficamos lá uma semana no Rio de Janeiro, trabalhando nisso, fomos naquele museu que pegou fogo lá, ontem mostrou que ele está já reformado, bonito, a televisão mostrou, achei excelente. Então, onde nós levantamos um monte de documentos da formação de Itapetininga. E nós temos tudo isso guardado. E esses documentos estão guardados? O IHGGI é guardião. Se eu quiser saber esse documento, eu quero ver uma cópia, uma foto. Tem que pedir para a secretária do IHGGI. Não, mas está lá. Em algum lugar eles têm, porque na época nós fotografamos e colocamos em DVD. O DVD foi dado um para cada membro. Cada membro ganhou um DVD. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então, gente, a gente está indo, mas você pode passar seu telefone ou é só particular? Não, telefone não, mas vocês podem mandar, entra no site. E-mail, você tem e-mail? Tem e-mail, está lá no site, meu e-mail jlnogueira.ihggi@yahoo.com. É simples, não tem mais, vai no site, lá tem como entrar e... E qualquer coisa, tudo isso está lá na Casa Kennedy, é a Prudente de Moraes, sabe, em frente como é que chama aquela... Tem uma escola em frente lá, né? Tem uma escola, mas tem aquele onde era Cimavel antigamente. Ali tem o pessoal do pneu. Isso, que esqueci o nome do pessoal. É ali na Prudente de Moraes 720. 16. 16. O quê? O Casa Kennedy. 716? Então, Prudente de Moraes 716. Então, lembrei, De Pascoal. De Pascoal.
frente de Pascoal, perto do posto de gasolina. Depois nós mandamos a fatura. Ai, para, não tem, eu não tenho esse problema. Vai lá, porque história, tá tudo lá, Casa Kennedy, Academia de Letras, Teatro, IHGI, tem que ir, tem que estar junto. Então, algum recado mais? Bem, esse assunto nosso é muito extenso, mas pelo menos aqui eu estou à tua disposição. A hora que quiser saber alguma coisa sobre Itapetininga, sobre história e tal, detalhes, toda hora alguém está me escrevendo. Eu recebo mais de 150 e-mails por semana. Vamos fazer o seguinte, quando houver o lançamento do Isso aqui livro, vai ter seria lançamento, bom. vai ter coquetel, vai ter tudo. Então, quando tiver o lançamento, se você quiser vir, a gente traz aqui para a gente mostrar e convidar para o coquetel e tudo mais. Gente, Zé Luiz, foi uma delícia, foi muito bom, gostei muito. Espero que, né, eu não tenho muita habilidade, assim, não tenho para falar, não precisa contar, ter habilidade. mas pelo menos a gente tenta contar. Não precisa ter habilidade nenhuma, é só vir e falar. Porque tem um pessoal que é especialista em oratório, essas coisas. Estácio ele é professor de oratório. Ele é bom nisso, né? Ele é professor de oratório. Ele é bom. Eu nem sei se, eu acho que ele devia dar curso disso, porque eu acho que é bacana quem... Ele tem um programa de curso desse. Então, gente, foi muito bom, espero que vocês tenham gostado, porque é muito apaixonante mesmo. Você pode pensar, não me interessa, mas é a sua terra e faz 2 meses, 3 meses que eu me sinto uma criança dando os primeiros passos. Espero, sempre falo para o Giovanni, espero ter alguma valia. Sucesso para você, espero que você desenvolva lá, porque a gente vai pegando gosto pela coisa. Exatamente. Mas é o teu negócio, a gente tem que, eu penso assim, a gente tem que ir devagar com a dor, porque É o que você perguntou, como é que é a formação de novos historiadores? Está aí. Tá formando. É que um dia Cristina Bernardes estará contando para os outros. Então, olha, espero que vocês curtam realmente. Compartilhem esse vídeo, curta o vídeo, se inscreva, peça para os seus amigos se inscreverem, porque a gente vai levando a cultura, o conhecimento para Itapetininga, a história do José Luiz, que é apaixonante, e a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!